E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, este é um live que a gente começa aqui na página do Duplo Expresso e a gente vai agora compartilhando para todas as páginas que são as nossas parceiras e o Duplo Expresso é o novo nome do programa que você ficou conhecendo primeiro como Cafezinho no WC, depois ele era Expresso da Manhã, e agora ele é Duplo Expresso. Ana Tomazini, Érica Soares, o pessoal que acompanha sempre a gente já está começando a entrar aí para acompanhar a nossa transmissão. Daqui a pouquinho tem o Rômulus, e aí quando o Rômulus entrar, a gente vai poder bater aquele papo habitual. Carlos Krebs, que agora vai ser um dos nossos comentaristas, não apenas um colaborador dos bastidores, né? Vai deixar de ser Lombardi e vai ficar aqui com a gente. José Faquino, Janaína Miranda, Leila Ribeiro. Uma boa noite para todo mundo, para Cristiane Petersen, para Marcelo Sandin. Certo. Tá bom, tem alguém que escreveu boa sorte com a repaginada, mas entrou como Duplo Expresso. Camila também, a nossa produtora. Camila Govedice já entrou aí. Certamente já está naquele batalhão de... Pois é, estamos de volta aqui. Houve um travamento estranho aí, coisa que não acontece normalmente. Mas Camila está dizendo boa tarde, mas é boa noite. Opa. Grande Rômulo, boa noite. Fala, Wellington, boa noite para você. Boa noite para você que está nos ouvindo. Uma correria hoje para entrar no ar, mas com certeza, quem já deu uma olhadinha no artigo que eu publiquei, não tem nem 15 minutos, sabe que o atraso valeu a pena, a correria, o dia inteiro trabalhando aí no artigo, Wellington. Pois é, ô Rômulo, a sua conexão não está muito boa. Eu queria que você desse uma olhada aí o que está acontecendo, tá bom? Está cortando a sua transmissão, então eu não sei se é o problema do Wi-Fi ou se tem outro problema aí, mas agora acho que vai ficar tudo ok. Para mim está bastante no meu retorno, não sei se é o meu retorno, se está tudo ok. O pessoal pode escrever aí. Na verdade, eu tô vendo a sua imagem muito ruim, mas eu estou aqui com 4G e o Wi-Fi, então não sei. É estranho isso, mas é isso. Estamos aqui nesse bate-papo, acho que agora vai. Eu quero saber como é que está o som, como é que está a imagem agora, porque é um teste aí, uma coisa estranha que está acontecendo. Está chegando bem? Não, parece que a imagem está realmente ruim. Vou tentar melhorar aqui. Rômulo, vá conversando aí com o público. Bom, eu passei o dia inteiro trabalhando. Aliás, eu e o Wellington, e toda a equipe, a Camila, a produtora, todo mundo, a gente trabalhou mais durante o suposto recesso de fim de ano do que propriamente nas semanas que antecederam essa pausa, porque a gente publicou artigos todos os dias do recesso, inclusive 24 de dezembro, 25 de dezembro, 31 de dezembro, 1º de janeiro. Não teve feriado, teve festas, evidentemente, mas durante o dia, antes de chegar a hora da comemoração com a família, teve muito trabalho. E, evidentemente, esse esforço valeu a pena porque a gente queria dar, né, Wellington, um presente de Natal e de Ano Novo para o pessoal lá em Curitiba. Então, a gente seguiu fazendo nossas apurações, seguiu acompanhando a repercussão que está havendo na grande mídia com relação a toda a pauta que a gente vem divulgando aqui no Duplo Expresso, o Antigo Expresso da Manhã, novo nome Duplo Expresso, no fim de dezembro. Na verdade, ao longo desse período, dessas 2 semanas entre Natal, uns dias que antecederam o Natal, até mais ou menos esse fim de semana, o que a gente viu foi a grande mídia, Folha de São Paulo, o Estadão, a Globo, a Veja, todos eles tentando, de uma forma ou de outra, reagir à pauta que a gente impôs aqui, nós e vocês que estão nos assistindo, todo mundo com o poder da comunidade, da divulgação, das contribuições que vocês fazem, que a gente não cansa de dizer que o nosso trabalho aqui é em rede, a gente apenas fornece o canal para onde tudo isso flui e se reúne. Então, a gente é um ponto nodal, mas é a reunião do trabalho coletivo, e mais do que coletivo, em rede. Então, muitas coisas do que a gente trabalhou em cima foram dicas
vocês aí, pessoas que estão nos vendo, falaram, e olha, saiu isso aqui na Folha, olha, saiu aquilo lá na Veja, saiu, porque a gente, evidentemente, a gente não tem condição de ler tudo que sai no PIG, no Partido da Imprensa Golpista, e nem gostaria de ver tudo, porque se eu for ler o PIG, eu vou ficar tão deprimido, com tanta raiva, que eu não vou conseguir trabalhar. Então, eu agradeço dividir o peso, né, desse veneno, dessa dose diária de veneno, que é ler o PIG com vocês. Vocês falam pra gente, olha, saiu essa matéria aqui que tem a ver com o que vocês estavam falando lá. E aí vocês passam pra gente, a gente vai trabalhando em cima, todo mundo junto. Nas sessões de comentários, olha, discussões nota 10, todo mundo contribuindo. Eu publiquei várias vezes ao longo do recesso comentários de pessoas nos artigos que trouxeram novas dimensões, novas contribuições. Então, eu quero dizer que todos vocês da comunidade do Duplo Expresso estão de parabéns pelos presentes que a gente entregou para o Dedê, para o Sérgio Moro e para o Eduardo Cunha. Você sabe, Wellington, que eu estava lendo, fazendo a pesquisa, a gente estragou o fim de ano do Eduardo Cunha. Porque eu fui ler matérias antigas e do início de 2016, em que ele dizia, né, em off, através dos advogados, que a expectativa do fim de 2016, que a expectativa dele era sair da cadeia, passar por uma prisão domiciliar, aquela história da tornozeleira, no fim de 2017. Esse era o combinado. Inclusive, saiu numa matéria da Folha de São Paulo que só teve um processo, Wellington, julgado lá no TRF4 em 2016, no último ano, nos últimos 365 dias, mais rápido do que o do presidente Lula. E sabe qual foi, Wellington? A apelação do Eduardo Cunha, que resultou na diminuição da pena dele. Então, é o acordo. A gente viu todo aquele esquema que o Eduardo Cunha foi para Brasília, ficou clandestino, solto. Uma pessoa insuspeita, que é o repórter Diego Skosteg, que era da Veja e atualmente da revista Época, entrevistou o Eduardo Cunha depois da transferência dele para Brasília e tuitou falando: a minha entrevista não se deu nem na Papuda, nem em nenhum outro estabelecimento do sistema prisional brasileiro. E aí depois a gente foi em cima, junto com o Rubens, nosso amigo Rubens Francisco, advogado, levantou todas as contradições e a gente pôde afirmar aqui com segurança que o Eduardo Cunha não estava preso, ele estava clandestino. Não sabemos se em Brasília, se na casa dele, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mas ele estava clandestino. E como a gente revelou isso, e como a gente revelou que a troca que o Eduardo Cunha fez com o Sérgio Moro foi em troca de tirar qualquer referência ao Tacla Duran do relatório final da CPMI das delações, os homens do Cunha fizeram isso, por ordem do Cunha, tiraram as referências do Tacla Duran. Pois então, em troca disso, o Sérgio Moro iria delimitar as acusações ao Eduardo Cunha a um caso mínimo, comparado ao histórico do Eduardo Cunha. É só o caso lá de um campo de petróleo no Benin, que ele teria ganhado 15 milhões de dólares. Isso é, como diz o americano, é peanuts. Isso é, né, é a gorjeta, não é nada do que evidentemente, é uma fração ínfima de tudo que o Eduardo Cunha desviou. Mas então, a Lava Jato ia focar exclusivamente nesse caso. Se fosse investigar outras coisas, faria uma denúncia inepta, não forneceria provas, de forma que, mesmo que houvesse a denúncia, ele não seria condenado. E a previsão era que ele saísse agora no fim do ano, já com a progressão de regime para a casa dele. Como a gente denunciou aqui no Expresso da Manhã, salvo engano, foi em 12 de dezembro, que eu publiquei o artigo, né, dizendo que quem tinha bloqueado o depoimento bomba do Tacla Duran na CPMI, de sair no relatório final, tinha sido a dobradinha Sérgio Moro, Eduardo Cunha. Ali começou um vendaval depois disso. Vocês acompanharam, no fim do ano, vocês que nos acompanham, toda a polêmica que resultou disso. A gente viu, né, teve polêmica, enfim, dentro da própria blogosfera. Nós comentamos aqui que nós sofremos pressões inesperadas de pessoas do nosso próprio campo, políticos, da oposição, dizendo: olha, não, para de falar dessa história do Eduardo Cunha, que ele não está preso, que ele fez acordo com o Sérgio Moro. Aí, realmente, quando eu vi essa pressão, eu falei: bom, nós temos que levar isso ao público. A melhor forma de você lidar com uma pressão indevida é você publicizar. Inclusive, isso foi algo, Wellington, que nós fizemos questão de fazer nesse artigo que eu publiquei há pouco. Salvo engano, 6h45, mais ou menos, do horário de Brasília. No final, eu coloquei um PS falando, é algo assim, inclusive o Wellington inicialmente ele estava relutando em falar, porque obviamente a gente não quer assustar as pessoas indevidamente,
Mas eu discuti com ele e falei o seguinte, Wellington, quando há uma ameaça, a melhor forma de você lidar com uma ameaça, com uma tentativa de intimidação, ou até uma ameaça real, é você levar isso ao público, é abrir e deixar a luz do sol bater sobre isso. Então, o Wellington, como nós sabemos aqui, ele tem fontes em serviços de inteligência da Europa, e essa fonte, que é assim uma fonte absolutamente segura, já deu para a gente vários furos que só vieram a se confirmar meses depois. A última, vocês vão de lembrar, vocês que nos acompanham aqui, que em dezembro essa fonte passou para o Wellington o discurso do Gilmar Mendes, que foi subtraído do computador dele por meios tecnológicos, em que o Gilmar Mendes ia anunciar apenas na semana seguinte a viagem dele a Washington para... o Wellington está me informando que há um problema com a transmissão dele. Wellington, só me escreve para saber se o meu som está indo, se está chegando para as pessoas. Ou então o pessoal do Tato, falando para eu manter. Então vamos lá. Essa fonte, como vocês sabem, revelou para a gente o contato com ela. Peço desculpas, evidentemente, com esse problema que a gente está enfrentando. O Wellington hoje está junto com vocês como mais um espectador. Mas como é muita coisa para falar, eu acho que não é problema. Evidentemente, a maior parte das coisas a gente vai deixar para amanhã e para tratar ao longo da semana. Hoje é só um esquenta para chamar todo mundo aí depois das festas de fim de ano para a gente amanhã retomar o programa a partir das 6 da manhã. E só um parênteses, vocês já devem saber que a nossa convidada, abrindo o ano de 2018, a gente tem a grande honra de receber a presidenta nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, que vai estar aqui com a gente amanhã. Nós, a partir das 6, a senadora vai chegar um pouco mais tarde, mas para comentar a conjuntura política, né, 2018, os preparativos para o 24 de janeiro, a perspectiva eleitoral, toda essa questão, né, a insegurança, o lawfare, né, a perseguição da Lava Jato, tudo isso nós vamos tratar amanhã com a presidenta nacional do PT, a senadora Gleisi Hoffmann. Mas voltando ao ponto que eu estava falando, o Wellington, em dezembro, recebeu dessa mesma fonte aquela informação de que o Gilmar Mendes celebraria um acordo de cooperação com a OEA para que a OEA fizesse a fiscalização das eleições no Brasil, porque eles estão planejando, estão especulando, talvez não decidiram ainda, mas estavam aventando a hipótese de partir para fraude pura e simples na totalização dos votos, porque vocês sabem que quando você vota na urna eletrônica não há possibilidade de recontagem, porque não há impressão do voto, e fora isso, tem vários momentos de fragilidade e de insegurança no sistema de votação brasileiro. Um deles é, evidentemente, a urna está batizada, então o software que está lá está batizado e o voto, que você entra para um candidato, aparece que você votou num, mas vai entrar para outro. O outro é na hora da transmissão da urna para totalização nos TREs, também é sujeito a adulterações. Então, eles estão jogando com isso. E como eles sabem que esse ano todo mundo vai estar de olho, o Gilmar Mendes fez lá uma articulação com o senhor Luiz Almagro, que é o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos. Ele é uruguaio. Ele foi indicado, salvo engano, no governo do Pepe Mujica. Mas a postura dele é muito esquisita, desse Luiz Almagro, né? Basta dizer que a OEA é sediada em Washington, né, na capital dos Estados Unidos. Então, talvez isso influencie bastante, influencie muito. Mas, enfim, o senhor Almagro, que tem uma postura esquisita, ele bate sempre na Venezuela, na democracia, falando que é uma ditadura, ou falando que as liberdades democráticas estão sendo cerceadas. Mas quando são países apoiados pelos Estados Unidos, ou quando são golpes apoiados pelos Estados Unidos, ele é bem menos eloquente. O exemplo mais recente que nós tivemos foi no caso de Honduras, que houve uma clara fraude eleitoral, a população foi para a rua protestar, deram toque de recolher, lei marcial, estado de sítio, desceram o cacete da população, mataram pessoas, e o senhor Almagro ficou quieto e não falou nada. Pois bem, esse senhor Almagro celebrou um acordo com o Gilmar Mendes, numa situação totalmente heterodoxa, para dizer o mínimo, para não dizer que é ilegal, porque não pode um membro do judiciário representar um país para assinar um acordo de cooperação internacional. Como assim? De acordo com a Constituição, artigo 84, nós discutimos isso aqui no programa com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, nosso comentarista. Ele falou, não, mas ele que é um diplomata de carreira, destacado, ele falou, isso é muito esquisito. Um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral indo representar o Estado brasileiro
no exterior para assinar uma cooperação com uma organização internacional, isso é o papel do executivo. A Constituição diz que cabe ao presidente da República as relações exteriores. Então, isso era o mínimo, mas isso já era para mascarar a fraude que eles vinham tramando. Nós tivemos acesso a isso. Voltando agora para como é que isso se encaixa na história. Nós, graças a essa fonte, que conseguiu extrair isso do computador do Gilmar Mendes, sabíamos disso, anunciamos aqui antes até do Gilmar Mendes ir a Washington assinar o convênio. E aí, na semana seguinte, ele foi, falou essa história de fiscalização. E é uma coisa ridícula, porque normalmente quem precisa de fiscalização de países estrangeiros, de organizações internacionais, são democracias, né, que acabaram de se estabelecer, democracias instáveis, democracias incipientes. Então, seria praticamente o golpe assumindo que isso aqui é uma democracia de fachada, que precisaria do selo da OEA, selo falso, para dizer que a eleição foi limpa, foi livre, foi justa. Então, isso foi mais uma das bolas dentro que essa fonte da inteligência europeia nos deu. Pois bem, agora Rômulus, à fonte. Diga, Wellington. Eu não sei se você está me ouvindo bem e se o público está me ouvindo. Eu sei que minha imagem está bastante embaçada aí. Não sei o que está acontecendo, mas se a minha voz está chegando bem, eu não sei. Está chegando bem? Está chegando bem, mas você está congelado. Certo. Mas eu estou bem aqui, apesar do frio de -7 graus aqui na Suécia, não estou congelado. Dentro de casa são 25 graus tranquilamente. Rômulus, eu quero complementar isso aí, que você sabe que essa preocupação tem sido muito grande aqui da gente em relação à fraude eleitoral. Tem sido um tema que nós reabrimos o debate e com tantas coisas acontecendo na política, eles jogam exatamente na dispersão com temas muitas vezes secundários para que as pessoas não debatam essa questão da segurança das urnas. Mas nós estamos atentos e vamos acompanhar de perto tudo isso. Inclusive, eles serão surpreendidos, com certeza. Então, como você mesmo falou, esse live aqui é para que a gente possa anunciar que o programa Duplo Expresso, que já foi Expresso da Manhã, que já foi Cafezinho no WC, ele volta amanhã às 6 da manhã, com todas as páginas que compartilham. Ele vai ser gerado a partir de agora aqui na própria página do programa, através do cafezinho, através de todas as outras páginas. E nós somos muito gratos a todos que enviaram mensagens. Foram muitas mensagens de saudades, de necessidade de regressarmos. Então, Rômulus, não vamos começar a soltar tudo não, porque amanhã tem um programa, hein? Hoje é só um esquenta mesmo, e a gente já sabe aqui que a minha imagem precisa melhorar, preciso ver o que é que está acontecendo. Eu acho que é problema mesmo do Facebook, porque eu testei a conexão aqui, eu estou com 100 megabits para upload, não pode ser problema meu aqui. Então, desculpe interromper também um tema muito importante, que era isso que você estava colocando. Aliás, você fez aí um apanhado, né? Quase uma retrospectiva 2007, mas eu acho que agora, nesse momento, eu vou largar o primeiro drops aqui do que eu vou falar amanhã com a senadora Gleisi Hoffmann. Eu recebi há pouco, conversando com uma fonte policial, que é importante falar à senadora que é presidenta nacional do PT para que evitem padronizações na roupa. Por exemplo, uniforme do MST, das organizações, porque haverá infiltrados para a promoção de arruaças, inclusive em pontos estratégicos, na tentativa de que esse seja o foco da cobertura da presença das pessoas diante de um resultado que já é esperado, mas que eles temem anunciar, porque eles não estavam esperando uma adesão em massa, uma invasão mesmo à cidade de Porto Alegre. Então, quando as Forças Armadas negaram a presença da Força Nacional, a pedido do prefeito de Porto Alegre, a estratégia, o plano B, não sei se da Polícia Militar,
do Rio Grande do Sul ou de Guarda Municipal de Porto Alegre, mas seria infiltrar células com camisas, com bonés do PT, do MST, basicamente com roupas vermelhas, que caracterizam muito o espectro progressista, né, da política brasileira. Então, seria interessante que fôssemos todos aí com roupas comuns para que sejam eles os identificados, tá? É uma dica muito importante, porque todos nós sabemos que a baderna é de quem está no poder, a baderna não é nossa, então é realmente um tema extremamente delicado que tem que ser visto com algum carinho pelos organizadores dessas caravanas e dessa manifestação que está sendo promovida por todas as páginas, por todos aqueles que amam a democracia. Fique claro que não é apenas em defesa de Lula, é defesa da democracia brasileira que está sob ameaça. Como o Rômulo falou há pouco, existe hoje um estado de exceção tão escancarado que Gilmar Mendes foi aos Estados Unidos buscar o selo de transparência da OEA, que a gente sabe que com este representante dela, a última coisa que ele tem é credibilidade para falar alguma coisa relacionada à transparência eleitoral. Rômulo, mas você já falou do Dário Messer. Wellington. Deixa eu só terminar o que eu estava falando, que só faltou concluir o seguinte. Eu estava falando, eu fiz uma longa introdução para lembrar quem está nos assistindo daquela sua fonte na comunidade de inteligência. E o que eu queria dizer, gente, é que algo que eu coloquei nesse artigo que eu publiquei há pouco, aliás, acabei de colocar o artigo na descrição desta transmissão lá e também como comentário pregado ali no alto para todo mundo poder ver o artigo. Eu vou ler o título para vocês verem quão impactante é toda a pesquisa que a comunidade, não foi só eu, não foi só o Wellington, não foi a produção do programa. A gente teve muita contribuição da comunidade, de fontes seríssimas. E o título é o seguinte: Sérgio Moro e Dário Messer, o doleiro, o elo perdido e explosivo ligando a Lava Jato e o escândalo do Banestado. Aquele que, esse sim, foi o maior escândalo da história do Brasil. Se bobear, esse sim, o maior do mundo, da história da humanidade, porque foram 134 bilhões de dólares que foram evadidos do Brasil. Ninguém só foi processado bagrinho, ninguém ficou muito tempo preso, não se puniu as pessoas que usaram desses esquemas para tirar dinheiro, porque era um esquema que pegava de A a Z do espectro político, pegava os grandes empresários, pegava a Rede Globo, os irmãos Marinho. Então, todo mundo se juntou naquela transição. Foi descoberto no final do governo Fernando Henrique. Mas aí, naquela transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula, todo mundo se reuniu e falou, bom, é melhor, isso aqui tem potencial explosivo, pode, inclusive, acabar com o sistema financeiro e provocar uma corrida bancária no Brasil, porque, evidentemente, os bancos participavam. Então, falaram, vamos melhor abafar isso aqui. Não vamos julgar se foi a decisão certa ou errada. O fato é que foi abafado. E o certo também é que essa mesma fonte da inteligência europeia disse que foi cobrado um pedágio para a investigação acabar, tanto na CPI como no judiciário. Você sabe, Wellington, quem presidia a investigação, quem era o juiz de instrução naquela oportunidade, era não outro que o juiz Sérgio Moro. Ele foi o coveiro, quem enterrou o Banestado. E aí, disse essa sua fonte na inteligência europeia, alguém que nunca errou nenhuma dica que deu para você, que foi acertado um pedágio do pessoal que operacionalizou a morte do Banestado, um pedágio de 0,8%, parece pouco, mas 0,8% de 134 bilhões de dólares. Isso dá mais de 1 bilhão de dólares, que foi regando as mãos de quem? No judiciário, no Ministério Público, no Parlamento, na Polícia Federal, quem ajudou a enterrar ou
né, articuladores, lobistas, políticos, não sabemos qual foi o percentual individual, mas foi um percentual daqueles 134 bilhões. Então, esse caso que foi abafado, o elo que está perdido, entre aspas, entre o Banestado e a Lava Jato, é o maior doleiro do Brasil, o doleiro da família Marinho, o doleiro da Odebrecht, que é o Dario Messer, que está vivendo no Paraguai, refugiado lá, completamente a salvo da justiça brasileira, que não faz nem esforço para pegá-lo. Mas a gente vai ter muito tempo, né, Wellington, para explorar toda essa narrativa. Eu recomendo que todo mundo vá ler esse artigo, está muito detalhado, com a contribuição que a gente recebeu da inteligência, de pessoas do mercado financeiro, pessoas que estão familiarizadas com esse tipo de operação. Está muito completo, modéstia à parte. Eu consegui reunir contribuições, né, desse trabalho em rede muito boas. Então, eu recomendo que todo mundo vá ler. Eu vou repetir mais uma vez o título: Sérgio Moro e Dario Messer, o doleiro. O elo perdido e explosivo ligando Lava Jato e Banestado. E aí, para concluir, eu queria dizer que essa fonte veio falar com você da última vez em que falou, a gente vai nem dizer exatamente quando que ele falou com você, mas ele falou: olha só, vocês estão no caminho certo. Continuem falando disso, do acordo Eduardo Cunha, Sérgio Moro, do Dario Messer, que o Dario Messer tem o poder, ele é o homem-bomba, o Dario Messer pode implodir o Sérgio Moro a hora que ele quiser. Se alguém tocar no Dario Messer, o Sérgio Moro cai por terra. Podem falar isso, mas saibam, vocês estão na Europa, em países relativamente seguros, o Wellington na Suécia, eu na Suíça, mas saibam que essas pessoas, esses interesses, inclusive interesses de estados estrangeiros, né, de comunidades de inteligência que agem, às vezes, clandestinamente, são inescrupulosos. Vocês estão no radar, então tomem atenção à sua rotina. O Wellington me alertou isso dias atrás, eu não comentei nada, mas eu vim pensando, depois que eu escrevi esse artigo, eu já tinha planejado, já ia publicar esse artigo. Falei, Wellington, eu falei com ele hoje, mais cedo, logo antes de publicar. Falei, Wellington, eu vou colocar um PS lá falando desse toque que você recebeu da sua fonte na comunidade de inteligência europeia. Porque a melhor forma de você lidar com uma tentativa de intimidação, que seja um blefe, ou então com uma ameaça real, é você levar a luz do sol e falar para as pessoas: olha, esses interesses, estou contrariando esses interesses que não têm escrúpulos. Como a gente sabe, ainda agora uma jornalista que você, inclusive, conhecia pessoalmente do consórcio de investigativo internacional, lá da Ilha de Malta, que também é um paraíso fiscal, ela estava investigando autoridades e colocaram uma bomba no carro dela, cometeram um atentado, explodiram o carro e mataram ela para calá-la. Evidentemente, não adiantou, porque eles, como você gosta de dizer, né, estão se metendo com pessoas que não são burras. Então, é evidentemente que ela não andava com a cópia única dos dados que ela tinha. Ela tinha isso espalhado por todos os hackers ativistas, né, que a gente chama de hacktivistas, todos a rede de jornalistas investigativos, o pessoal, para evitar ataque de hackers da NSA, de outras agências, deixam isso salvo em HDs, né, externos, offline, que é para não ter como eles invadirem, apagarem. Então, isso tem tudo que a gente fala, todos os documentos que a gente usa, que a gente tem acesso, eles são imediatamente copiados, espalhados por mais de um continente, inclusive, e mantidos em HDs offline. Então, nós estamos avisando, através desses artigos, vocês estão vendo quais são os interesses que a gente está enfrentando. A gente já falava aqui do Eduardo Cunha, que é uma pessoa perigosa, é um mafioso e tem dossiê e chantageia as autoridades do Brasil. A gente já estava indo contra ele e agora a gente vai numa escala ainda maior, que é trazer à baila alguém que o Sérgio Moro fez questão de manter escondido desde o Banestado, passando pelo Mensalão, passando pela investigação aí da corrupção da FIFA com a Globo. Ele sempre é citado, mas sempre é esquecido, e chegando finalmente a Lava Jato, que é o maior doleiro do Brasil, doleiro da família Marinho, doleiro da Odebrecht, que é o Dario Messer. Então, a gente está comprando uma briga aqui com pessoas, interesses poderosos, porque ele há indícios, fortes indícios, de que ele seja um colaborador das agências de inteligência norte-americanas. Então, também são pessoas que a gente está contrariando ao expor isso. E eu acho, assim, como eu falei, eu não vivo com medo. Pelo contrário, assim, sou muito bem resolvido quanto às opções que eu fiz na vida.
sabia dos riscos que estava assumindo ao trazer essa briga, mas também não quero que nada aconteça a mim. Então, estou aqui expondo publicamente para que todo mundo saiba. Se amanhã eu sair na rua e tropeçar, quem botou o pé são as pessoas que a gente está contrariando. Então, aqui só para deixar esse toque que nós recebemos de agentes da inteligência que tiveram informação a esse respeito. Inclusive, ele falou, Wellington, que a gente não pode ir ao Brasil em hipótese nenhuma. A gente estava cogitando ir lá dar uma força ao presidente Lula no dia 24. Chegamos a cogitar isso, mas ele falou, não, em hipótese nenhuma vocês devem ir ao Brasil. Nós temos informação de que, né, o pessoal lá está muito contrariado e pode tentar alguma coisa e que prisão, nesse caso, seria o de menos. Então, não vão ao Brasil, vocês estão relativamente seguros na Europa, mas mesmo assim, fiquem atentos, coisas estranhas, entendeu? Atentos à rotina, enfim. Não vou viver com medo, estou aqui expondo. Se acontecer alguma coisa, já sabem quem foi. Mas queria dizer que a gente não está nem um pouco preocupado. O Wellington, inclusive, eu brinquei lá, falando que o meu problema é acordar o Wellington de manhã, de tão tranquilo que ele dorme, com todas as precauções que a gente toma de segurança nesse sentido. Então, nós não vamos desistir, vamos seguir comprando essas brigas, porque a gente tem a noção da responsabilidade que a gente tem. Nós, por estarmos fora do Brasil, a salvo do assédio judicial e do assédio até de ameaças, de violência que os jornalistas enfrentam no Brasil. A gente tem indicações disso, vocês sabem do que eu estou falando, indicações de pessoas que estão sofrendo pressões. Nós não sofremos isso por estarmos em estados de direito que garantem a liberdade de informar e a liberdade de ser informado. Nós vemos isso também com uma responsabilidade e, evidentemente, há um preço a pagar por isso. Há um preço. Nós tentamos minimizar. Então, estamos aqui levando a público para que todos saibam as pressões e os interesses que nós estamos contrariando. Mas não seremos intimidados e levaremos essa briga até o fim, não é, Wellington? Com certeza. Eu só queria lembrar mais uma vez que este live é para anunciar que às 6 da manhã de Brasília, nesta segunda-feira, está de volta o nosso trabalho com um novo nome, Duplo Expresso, gerado por esta página. Você pode, inclusive, curtir não só a nossa página Duplo Expresso, como todas as outras que transmitem este programa. E a gente vem com novidades. Se der, a gente vai apresentar aí um drops do que vem no áudio exclusivo de um ex-funcionário da Odebrecht, de um ex-empregado da Odebrecht, tá? Onde ele fala como a Lava Jato omitiu nomes relevantes naquela famigerada lista e também como a Odebrecht manipula e bota lá o nome que ela quiser. Ela pode dizer que deu $1 milhão a Rômulo. O problema é mostrar onde é que está, né? Porque lá na Suíça a única conta que não tem dinheiro é a do Rômulo. Então, às 6 da manhã nós estaremos de volta. Rômulo, eu quero pedir desculpas ao público por esta qualidade extremamente prejudicada do meu vídeo. Certamente algum problema na transmissão do Facebook, não é para menos. A gente quer avisar que a gente vai ter a página do programa e também vai transmitir para outras plataformas para que esse tipo de monopólio seja quebrado e a gente possa ter o nosso canal de comunicação sem depender desse sequestro de qualidade, porque a gente tem qualidade aqui espetacular na internet. Eu estava usando aqui para fazer download e upload de vídeos gigantescos de extrema qualidade e não é possível que eles tentem enganar o público de que o problema está na nossa conexão, porque eu não estou aí nessas operadoras viciadas do Brasil. Eu estou numa operadora séria, que inclusive é estatal também, né? Porque aqui ninguém é bobo de entregar as telecomunicações. Então, Rômulus, muito obrigado, Wellington, por esta... Sim? Antes de me despedir, você mencionou aí a questão lá daquela nossa fonte, dentro do Odebrecht, que realmente vai demolir a casa. Quem nos acompanhou aí ao longo do recesso, leu os artigos que a gente publicou sobre isso e viu que os veículos do PIG vêm tentando responder a essa pauta que a gente impôs. Então, eu queria agradecer publicamente à Folha de São Paulo e ao Marcelo Odebrecht por terem ontem confirmado nas páginas da Folha de São Paulo algo que a gente disse semanas atrás no programa. Você que acompanha o programa soube muito antes de quem lê a Folha de São Paulo, que é o seguinte: muita coisa do Grupo Odebrecht foi omitida por combinação da Odebrecht com os investigadores, supostos investigadores. Isso ali está tudo combinado, é uma investigação fake, fajuta. E, inclusive, a gente tinha falado expressamente aqui
que uma das empresas do grupo que tinha sido blindada e não tinha sido investigada, a corrupção que ela pagou, tinha sido a Braskem, que é uma sociedade da Odebrecht com a Petrobras e acionistas minoritários. Inclusive, Wellington, há suspeita, estou investigando ainda, de que na Braskem há como sócios ocultos a família Marinho. Então, a Folha publicou ontem uma coisa assim, solta. É o que eu falo, não confie na Folha de São Paulo, porque ela tá aos poucos tentando se distanciar da Lava Jato, mas ela tenta fazer isso causando o menor impacto possível à operação. Vocês vejam todos os artigos que a Folha de São Paulo publica, que são desfavoráveis à Lava Jato, o primeiro foi em 22 de dezembro, eles vieram depois que a gente expôs aqui no programa a parcialidade, que a gente ia vir com depoimento de alguém do Odebrecht, derrubando a casa. Aí eles começaram, gente, a gente tem que sair fora disso que a casa vai cair. Aí começaram a dar, só que eles só publicam sexta e sábado. Todo mundo que trabalha com mídia, com imprensa, sabe que são os dias da semana com mais baixo movimento. Da mesma forma, a Folha nunca coloca uma chamada de capa, é sempre uma matéria discreta, não coloca nos perfis principais dela nas redes sociais, no Folha, ela coloca no Folha Poder, tem muito menos seguidor, e na matéria sempre há um desvio claríssimo do foco. Eles adotam, Wellington, aquela técnica do biquíni, a chamada técnica do biquíni fio dental, que é aquele que mostra tudo, mas esconde o essencial. Então, nesse caso, eu vou dar só esse exemplo dessa matéria do Marcelo Odebrecht. Eles falam, quem teria escondido repasse de propina ao senador Aécio Neves. Não foi o senador Aécio Neves, ela não, escondeu tudo, nada da Braskem apareceu. E qual que é a consequência disso que a Folha de São Paulo não falou, meu Deus? Que o acordo de delação, o acordo de leniência do Odebrecht, o acordo de delação dos 77 executivos, que foi homologado de maneira vergonhosa, a jato, pela senhora presidente do STF, depois que o ministro Teori Zavascki, de uma maneira que ainda não foi esclarecida, morreu, ou foi morrido, não sabemos, essa delação dos 77 e o acordo de leniência tem a cláusula dizendo que se eles omitirem qualquer informação, acabou, é nulo de pleno direito, eles não têm mais direito a nenhum dos benefícios. A Folha de São Paulo fala que foi omitido e esquece de falar que o acordo da Odebrecht não vale mais nada. Os 77 executivos acabaram de perder todos os benefícios obscenos que eles obtiveram. Então, isso eles esquecem. Então, a Folha de São Paulo está tentando se distanciar, mas ela está manipulando. Então, eles vêm respondendo, e eu queria dizer, só para terminar, com relação a essa, a gente vai continuar revelando, vamos revelar a entrevista que a gente fez com essa fonte da Odebrecht. A fonte ainda está com o pé atrás, se arrependeu, mas eu lamento, ela deu autorização expressa, então ali houve, né, a perfeição de um negócio jurídico. Eu sou advogado, falo muito bem, ali há um negócio jurídico perfeito, ela autorizou expressamente, inclusive no vídeo gravado, a veiculação. Nós faremos o máximo para proteger, tentamos falar com ela, mas ela agora não quer mais cooperar. Inclusive, Wellington, você sabe disso? As pessoas, a comunidade do programa, muito solidária, conseguiu organizar uma exfiltração do Brasil, dessa fonte, da família dela. Tinham arrumado emprego e casa fora do Brasil, aqui na Europa, não vou dizer o país, para essa pessoa já com o emprego certo, para trabalhar na área dela. No início, a fonte disse que aceitou, enviou o currículo, agendou entrevista com o RH, com o dono da empresa, coisa e tal. Depois deu para trás, a gente não sabe aí se quer negociar com a Odebrecht a recompra dos dados que ela tem, se está com medo de ser processada, se está com medo de ser morta. Evidentemente, nós não somos levianos, nós tomaremos todo o cuidado, nós não queremos sangue na nossa mão. Mas o compromisso que nós assumimos com o público, inclusive, foi essa fonte que nos procurou, a gente não foi atrás, eles vieram atrás da gente, eles autorizaram, a gente já empenhou a nossa credibilidade nisso. Muitas, por isso que eu ia falar, você falava das pessoas que falaram da saudade do programa, muitas e muitas pessoas têm escrito para a gente, falando, poxa, vocês deixaram no ar na última semana, o negócio do depoimento bomba. Entendam, só somos 3 pessoas trabalhando aqui nessa equipe. É uma equipe que só conta com trabalho voluntário, a gente não ganha nada, pelo contrário, a gente só perde. Perde tempo com a família, perde saúde por dormir pouco, por comer mal, para poder trabalhar mais. A gente não teve tempo ainda de editar. É 1h30 de áudio, 1h45 de vídeo. A gente vai ter que fazer uma edição legal para se repercutir, colocar legenda em inglês. A gente vai fazer lançamento mundial com parceiros em veículos estrangeiros.
que a gente já tá em entendimentos. Vai ser lançamento mundial aí na prévia para o 24/1. Então, a gente não esqueceu, a gente está trabalhando nisso. E se você acompanhou a gente ao longo do recesso, vocês sabem que não teve recesso nenhum, que a gente trabalhou todos os dias, desde que o programa saiu do ar, publicando a média dá mais de um artigo por dia, e artigos importantes. Por enquanto, no meu site, né, foi no meu site pessoal, eu devo dizer a vocês que o período de recesso entre Natal e Ano Novo, que é considerado um período morto, foi simplesmente o período em que eu mais tive acessos no meu blog da história. Assim, algo fenomenal. Fenomenal. Isso reflete o interesse, mesmo nas festas. Eu tive recorde de acesso. O artigo mais lido de todos os tempos do meu blog se tornou o mais lido na virada do 31 de dezembro para 1º de janeiro. Então, assim, é um recorde fenomenal. Os nossos adversários lá em Curitiba, o senhor Dario Messer lá no Paraguai, o senhor Eduardo Cunha, onde quer que estejam, estão acompanhando tudo que a gente faz. Então, você tem que entender, gente, também que a gente faz o nosso melhor. Mas a gente não esqueceu e vamos voltar, sim, com a entrevista bomba, Wellington. E é isso. Fechando isso, eu me despeço, dou boa noite a todo mundo. Espero vocês às 6 da manhã, amanhã com a volta do programa, agora rebatizado de Duplo Expresso, onde nós teremos a honra, mais uma vez, vou repetir, de receber a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, para discutir, né, a perspectiva para 2018 e, mais imediatamente, para o dia decisivo do 24 de janeiro, onde as cartas são marcadas, a gente não tem nenhuma ilusão. A gente sabe que o máximo que a gente pode almejar ali é um 2-1, ser derrotado por 2-1 para conseguir recorrer com os embargos. Mas a confirmação da condenação é certeza, mas a briga vai... E a gente vai mostrar que a gente não vai aceitar. A gente não vai aceitar a eleição sem Lula. Então, a gente vai tomar Porto Alegre, com todos os cuidados que o Wellington fez questão de dizer, de segurança que ele está recebendo. Então, eu quero dizer da nossa honra de receber amanhã a senadora Gleisi Hoffmann para discutir isso tudo e muito mais. E para me despedir de vez, quero deixar o convite mais uma vez para você que chegou agora para ler o artigo bomba, que eu quero dizer, inclusive, quero para desespero lá, do Dario Messer no Paraguai, do Sérgio Moro, do Eduardo Cunha, do pessoal do Odebrecht, que omitiu e que vai ter o seu depoimento cancelado. Já está com muitos acessos, estou vendo aqui, está subindo rapidamente, mas leia o artigo, eu deixei na descrição dessa live, deixei o link, também deixei como comentário pregado, e repetindo só o título mais uma vez. Essa é a minha despedida. Sérgio Moro e Dario Messer, o doleiro. O elo perdido e explosivo ligando Lava Jato e Banestado. Wellington. Isso aí, o Rômulus. Eu não sei se você está me ouvindo bem agora, porque para mim o áudio cortou. Eu quero lembrar que às 6 da manhã nós vamos estar com a senadora Gleisi Hoffmann, que é presidenta nacional do PT, no programa Duplo Expresso, transmitido em todas as páginas. E a partir da página do programa agora, a gente tomou essa iniciativa para evitar que o blog O Cafezinho fique inundado com muito conteúdo só nosso. Então, a gente continua no Cafezinho, a gente continua com as outras páginas, mas a gente também tem a própria página agora para poder evitar que a produção em série aí que a gente está fazendo descaracterize este ou aquele espaço que está sendo cedido com muita gentileza e com muita convicção de que nós estamos do lado certo da história. Quero lembrar mais uma vez que Rômulus afirmou no final do mês de novembro e início do mês de dezembro que o Cunha continua dando as cartas, e essa contestação que foi feita em relação a Rômulus, nós provamos por A mais B, inclusive com a participação do nosso comentarista de assuntos jurídicos, o Dr. Rubens, que confirmou tudo aquilo que nós vínhamos falando. Quero falar também que esse medo do Dario Messer, é em consequência do volume de informações que ele tem sobre atividades financeiras irregulares, certo? De empresas, agentes públicos aí do Brasil. E que ele é protegido não pelo Sérgio Moro, como muitas pessoas estão falando, certo? Ele é protegido
pelos serviços de inteligência de outros países, porque este cara aí é que transforma todos os golpistas em refém dos interesses internacionais. Então, não é um chute, não é uma leitura de cartomante, não é isso. São informações, nós estamos a todo instante conversando com as melhores fontes para trazer. Claro, aí você fala, porque fonte, você fala fonte. Existe essa prerrogativa da fonte exatamente para preservar as pessoas. Porque a gente não vai ficar aqui expondo ninguém ao risco. E as pessoas não querem. O importante aqui é a informação. Agora, se um desses aí que nós estamos falando o nome disser assim, vocês estão mentindo e é fake news, aí nós vamos poder entrar na justiça para ter direito a entrar nas contas deles para provar que nós estamos falando a verdade. Então, eu duvido muito que eles façam isso. Não é, Rômulo? Duvido muito. Mas verdade, vamos seguir Wellington. insistindo, né? Wellington, eu queria ler só um parágrafozinho desse artigo, que é um convite para vocês você que está aí nos assistindo e ler. Você falava aí do Dario Messer, que ele é um homem bomba, ele conhece tudo, ele é o maior doleiro do Brasil, então ele sabe os podres da família Marinho, os podres dos capitães da indústria, os podres da Odebrecht, os podres das cúpulas políticas, os podres de todos os poderes aí, de todas as grandes empresas, do judiciário, entendeu? Então, essa história que eles estão me dando com Juca Bala, eu fiz uma metáfora no post, vou repetir aqui. Se o Dario Messer é o bicheiro, o Juca Bala é o apontador, aquele pobrezinho que fica lá descamisado na esquina anotando o jogo das pessoas. O Juca Bala é o empregadinho do Dario Messer. Ele vivia lá, tanto se vê, ele ficava lá numa lojinha de surf, lá em Punta del Este. Ele é o empregado. Então, a Lava Jato e a Globo estão tentando vender que essa extradição combinada, porque o Juca Bala aceitou, ele podia contestar no Uruguai, ele aceitou vir para o Rio de Janeiro por esse pedido, entre aspas, fake, do juiz Marcelo Bretas, que é aquele subprojeto de Sérgio Moro, lá do Rio de Janeiro. Ele fez, mas a gente já sabe o roteiro. Ele veio já combinado para fazer uma delação camarada. Não sabemos também com aquele esquema de panelinha, pagando por fora, enfim. Isso a gente não sabe, mas um dia vai saber, né? Como soube com o Tacla Duran, vai saber desse também. Mas ele veio para dizer isso, aí ele vai entregar ali alguém ali do Sérgio Cabral, do PMDB do Rio, só para dizer que foi isso. Estão tentando, a Globo e a Lava Jato tenta vender o pobrezinho lá, o apontador do bicho, como se fosse o grande doleiro. Ele não é ninguém. O grande doleiro, repito aqui mais uma vez, é Dario Messer, que é o chefe dele, vive no Paraguai, e é o homem bomba, o homem que tem o segredo de todo mundo, e inclusive é o maior pesadelo do Sérgio Moro. Como o Wellington falou, ele é colaborador de serviços de inteligência estrangeiros, mais de um, inclusive dos mais poderosos do mundo. E aí eu quero ler só esse parágrafo para me despedir, Wellington. Olha, homem bomba, Messer é o maior pesadelo de Sérgio Moro. Fonte primária, que não é a fonte da inteligência, é uma outra fonte, a gente teve confirmação independente. Fonte primária, ou seja, testemunha ocular, nos revela, por exemplo, que nas reuniões de cúpula da Odebrecht, ainda no início da Lava Jato, dizia-se que havia alguém que, com muita facilidade, poderia parar Sérgio Moro em 2 tempos. Não outro que Dario Messer, o velho conhecido dele de Banestado. Aquela investigação que era presidida pelo Sérgio Moro e que não deu em nada. É isso. Leiam o artigo e convido vocês mais uma vez. É isso aí, um grande abraço para você, Rômulo. Obrigado por este live, obrigado a você que acompanhou essa transmissão. Eu fui bastante prejudicado aí na qualidade do vídeo. Certamente algum problema do Facebook, não meu, não de Rômulus, tá? Mas você quer falar mais um? Rômulo, eu não estou conseguindo lhe ouvir, tá? Eu só ia dizer, Wellington, eu só disse que fiz um sinal dizendo que a gente está de olho no Facebook. Ontem, Wellington, quando eu estava falando disso, ontem eu não publiquei artigo, mas estava publicando no Twitter e no Facebook, publicando sobre Juca Bala, publiquei sobre essa questão do Marcelo Odebrecht, que foi a Folha confirmar o que a gente antecipou semanas atrás, que a Braskem não foi investigada pela Lava Jato em combinação. Quando eu fui compartilhar, o Facebook me impediu. Nós não sabemos se é resultado de denúncia em massa, porque esse esquema aí, vocês sabem que eles são fortes, eles têm dinheiro, contratam um robô,
ou se é uma coisa deliberada, porque o Facebook recebe dinheiro do governo golpista do Brasil. Mas, como o Wellington disse, a gente não vai ficar refém, a gente vai ter o site onde a gente vai gerar o sinal, vamos para outras plataformas. Vamos continuar aqui no Facebook, para vocês também, quem está aqui, ver, mas a gente vai ter muitos heads, muito backup, muitas alternativas, vai ser uma transmissão difusa, Wellington. Então, isso que você está sofrendo hoje, com esse boicote de transmissão, como você disse, a gente aqui tem uma internet excelente, a sua é tão boa quanto a minha, não tem nenhuma justificativa para o meu sinal tá bom, o meu som, minha imagem, e o seu, que foi quem me convidou para a transmissão, tá ruim. Então, a gente está de olho, todo mundo de olho no Facebook, porque eles queimaram a largada. Eles começaram a fazer a censura e o boicote cedo demais. Então, eles deram tempo para a gente para articular a nossa rede paralela até junho, julho, agosto, setembro, outubro de 2018. Então, a gente está de olho. E isso é mais um sinal, Wellington. Atenção vocês aí, políticos, pessoal que está vendo a eleição no Brasil. Eles estão planejando um apagão comunicativo, um apagão digital para o nosso campo. Então, deixo aqui meu boa noite. Mais uma vez, fazendo meu jabá, convidando todo mundo para ler o artigo intitulado Sérgio Moro e Dario Messer, o Doleiro. O elo perdido e explosivo ligando Lava Jato e Banestado. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Até amanhã de manhã, às 6 da manhã. Um grande abraço para você, Rômulo. Obrigado a você que acompanhou essa transmissão. Eu sou o Wellington Calazans. Tentei falar aqui a partir de Estocolmo, capital da Suécia, mas o Facebook não deixou muito. O Rômulo está na Suíça. A gente volta às 6 da manhã com a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT. Um abraço, até amanhã, 6 da manhã de Brasília. Tchau, tchau.